Olá, tudo bem? Resolvi de novo aí fazer aquele bate-papo, falar sobre algum tema. Hoje está um dia chuvoso e dizem que a chuva tem o poder de lavar a atmosfera, seja de poluição ou seja de maus fluidos. Verdade ou não, achei uma boa ideia falar então sobre o Brasil, né? Que essa chuva lave a alma, o espírito, o coração desse país. Aí eu lembrei de um livro escrito por Chico Xavier, uma psicografia na época assinada por Humberto de Campos, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro interessante. Primeira vez que eu li ele, nossa, fiquei encantado, assim, porque fala muitas coisas do surgimento, da descoberta, né, dos porquês de tudo que aconteceu ao longo da história do Brasil, escravidão, independência, colonização de outros povos, enfim, né? É bem legal. E aí fala que tudo isso, né, gerou uma grande miscigenação no país e que transformaria o país, o Brasil, numa nação acolhedora, numa nação, né, capaz de receber gente do mundo todo e que num futuro realmente teria esse papel, né, de ser um novo berço da humanidade, de ser um esteio, um lugar de segurança, né, quando o planeta enfrentasse problemas, e que aqui então ressurgiria as verdades do Evangelho de Jesus, né, uma vida melhor e etc, etc. O livro encanta com essa promessa, né? Mas livros são livros. Eu aprendi ao longo da vida que a gente pode concordar ou não, que a gente pode criticar ou não, porque a gente tem a opção de aceitar ou não. O papel aceita tudo, né? Mas nós temos a opção de aceitar ou não. E Chico é uma figura fantástica, obviamente, né? Agora, com tanta coisa que vem acontecendo, eu me pergunto, só voltando um pouquinho ali para concluir a história do livro, por que tem essas promessas, né, de o Brasil ser assim uma pátria assim tão importante a nível mundial, né? Porque diz que Jesus, né, teria trazido para cá a semente do seu evangelho, né? Eles usam, se não me engano, no livro da expressão, a árvore da vida, a árvore do evangelho de Jesus foi plantada nessa nova terra. E então, né, teria sido escolhido por próprio Jesus, né, o Brasil como esse local escolhido, essa nova terra prometida, né, que é lá no Oriente, enfim, naquelas regiões onde ele viveu, nasceu, e lá eles teriam perdido essa oportunidade por conta da incapacidade dos espíritos que lá encarnam e reencarnam há tanto tempo, de praticar o bem de maneira mais extensiva e evoluir e progredir. Mas daí eu fico me perguntando, então, como eu dizia antes, né, com tanta coisa que vem acontecendo nesse país, será que o Brasil ainda é o coração do mundo? Será que o Brasil ainda é a pátria do Evangelho? Será? Sério, me questiono, será que ainda somos? Será que assim como outros povos que perderam, vamos dizer assim, essa oportunidade com Jesus, será que nós não perdemos já também? Será que nós já não falimos também? A gente vive um momento de muita maldade. A gente vive um momento assim de desvalorização da vida, desvalorização do ser, de falta de empatia, de falta de civilidade, falta de capacidade de dialogar, de conversar com educação, com respeito, né? Falta de capacidade de debater. Mas daí eu me perguntei, mas por que isso? Poxa, se era diferente, o país era diferente, né? A gente recebeu tantas colônias, tantos imigrantes de tantos lugares do mundo ao longo dos séculos, né? Dos últimos 4, 5 séculos, e por que agora, né? Por que isso? Eu achei um viés, eu achei uma explicação. Certo ou não? Não sei, eu não sou dono da verdade. Mas para mim fez sentido. A gente vive hoje um advento muito semelhante ao que se viveu na Europa no início do século XX, na Itália de Benito Mussolini, na Alemanha de Hitler,
com o advento do fascismo, que depois foi, digamos que entre aspas, aperfeiçoado por Hitler, que criou o nazismo, né? Aonde que alguns líderes populistas buscam incentivar o povo a buscar um passado mítico, poderoso, aonde tudo era perfeito e maravilhoso e eles tinham poder e tudo então pela pátria, tudo vale, tudo é válido, tudo é não há mal que não se justifique por um bem maior, enfim. E aí o fascismo tem esse poder. Eu fui estudar um pouquinho sobre ele, peguei esse livro muito interessante, Jason Stanley, um americano, que ele fala que o fascismo se cria a partir de um líder populista que se coloca como salvador da pátria diante de uma ameaça de um grande mal que vai acabar com a sua pátria, que vai acabar com o seu país, e ele se coloca como esse salvador, e aí ele denigre tudo e todos contra que possivelmente levantem a voz contra ele. Instituições, governos, universidades, pesquisadores, enfim, quem ousar levantar a voz contra esse líder tem a sua imagem atacada, tentam desmoralizar, ridicularizar, até para que não precisem debater, né? Se não há debate, não há o que explicar, o que justificar, e essa é a intenção. E eu vejo isso acontecendo no Brasil, né? Não tem debate. Há uma busca incessante de ridicularizar a ideia dos outros, de ridicularizar as instituições, de dizer que os dados ou que as coisas são mentira, e, enfim. E isso tem sido capitaneado por um poder central. Nesse livro, ele dá o exemplo do governo norte-americano anterior ao atual, que fez exatamente a mesma coisa. E a gente vê diversas semelhanças com o que ocorre aqui. Diversas semelhanças. Então isso é perigoso, porque o fascismo ele chega ao ponto de admitir a morte dos diferentes. Ele chega ao ponto de admitir a luta armada, a guerra, para quê? Para defender os seus valores, defender os valores, né, da pátria, da nação, da família, e usam indelevelmente até o nome de Deus. A gente ouviu há poucos dias um absurdo, né, que disseram que Jesus só não comprou uma pistola porque na época dele não tinha pistola. Meu Deus, isso é um absurdo tão grande que daria um outro vídeo de umas 4 horas, mas não é o caso. Então eu vejo que a gente está tolerando tudo isso de uma forma muito perigosa. A gente está tolerando esses discursos de ódio, a gente está tolerando esses discursos de intransigência, a gente está tolerando esses discursos armamentistas, esses discursos que pregam a superioridade moral, a superioridade de algumas pessoas em detrimento a outras, que alguns são donos absolutos da verdade e como disseram também numa determinada, né, ocasião, as minorias que se adequem ou que desapareçam. Gente, isso é muito perigoso. E aí eu vejo dentro da minha fé que a gente se enche o peito para dizer que nós somos guiados pela filosofia, pela religião e pela ciência, e a gente tem ignorado praticamente tudo isso. A gente tem ignorado que Deus é amor, que Jesus é amor, que não é mais aquele Deus do Velho Testamento, né, que pregava a vingança, o ódio, enfim, né? A gente esquece que a ciência nos dá avanços importantíssimos, inclusive então de pesquisa sobre clima, sobre pessoas, sobre cura, sobre, enfim, tanta coisa. E a filosofia que nos ensina a capacidade de conviver com o diferente, que nos ensina a capacidade de
pensar no outro e não só apenas em nós mesmos. Sei lá, eu acho que a gente precisa pensar mais nisso, né? E por isso que eu queria deixar essa reflexão. Será que o Brasil ainda é? Será que podemos salvar o Brasil? Será que podemos esperar que o Brasil seja um lugar melhor no futuro? O que a gente está fazendo por isso? Será que a gente vai fazer essa transformação com discurso de ódio, com arma, com vingança, com intolerância, com agressividade? Não sei. Deixo para cada um pensar. Um abraço. Até mais.